Houve um problema no equipamento e por isso a mensagem será com a voz sintetizada. Valerá a pena. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que puder. Mensagem pregada por Diogo Martins, no dia 16 de outubro de 2017, no culto de oração. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 18, do verso 1 ao verso 10. Essa é a terceira mensagem da série que me propus a dar sobre o tema, Nós estamos enganados. E o tema de hoje é, Nós estamos enganados a respeito do mundo. Apocalipse 18, do verso 1 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberão do vinho de ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu, que dizia, Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro quanto ela se glorificou, e em delícias esteve. Foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra, que fornicaram com ela, e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, Ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade. Pois em uma hora veio o seu juízo. Amém. Que o Espírito do Senhor fale através de mim e que você seja confrontado pela palavra dele. A Bíblia é um livro maravilhoso. De fato, não há outro livro que se compare à Bíblia Sagrada. Mesmo escrita milhares de anos atrás, por 40 autores diferentes e muitos deles sem saber da existência do outro. Ainda assim, ela é mais atual do que o jornal impresso de amanhã. Nesse contexto, o apóstolo João fala de uma cidade, no futuro, de um sistema político-religioso que é totalmente dominado e regido por forças das trevas. Hoje esse sistema está em fase de conclusão. O diabo está finalizando esse sistema para colocar em plena operação no período da grande tribulação. E no mesmo momento que isso acontece, um avivamento acontece, mas não é um avivamento visto como os anteriores. É um avivamento que passará desapercebido por muita gente. Esse avivamento está profetizado no livro de Apocalipse, no capítulo 3, para a igreja de Laodiceia. Diz assim o texto no versículo 18: Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Por muitas vezes ouvi pregadores dizendo que a igreja de Laodiceia é a pior igreja de todas as 7 descritas no livro do Apocalipse. De fato, comparando as igrejas, Laodiceia é a mais crítica, no quesito espiritual, mesmo ela sendo rica e próspera no âmbito material. Espiritualmente, ela é um fracasso aos olhos do Senhor. Mas o Senhor jamais retirará a sua igreja, a sua noiva, como uma noiva derrotada. Jamais ele permitirá que a sua noiva saia afugentada, com medo, medrosa e perdedora. Ela é a noiva do Cordeiro. Ela sairá bela, triunfante, exaltada, jubilosa e vencedora. A palavra de Deus diz que Cristo tem a primazia, ou seja, ele é primeiro em tudo. Ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primogênito de muitos irmãos. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, ele levará a melhor no final. Eu já cansei de ouvir, e infelizmente já fui um desses, onde disse que o inferno terá mais gente que no céu. Isso é impossível. Por Jesus ter a primazia de tudo, ele terá a primazia dos salvos, dos eleitos. Ou vocês acham que Jesus perderia para o diabo? Vai ter mais gente no céu do que no inferno. Aleluias por isso. Então, Jesus disse que aquele que quiser, isso não é para todos, mas apenas para aqueles que quiserem, poderão buscar esse avivamento do último tempo da igreja aqui na terra. Esse avivamento é um avivamento pessoal, individual ou local, mas só para aqueles que comprarem o ouro refinado no fogo. Jesus, vestes brancas,
santidade e separação do mundo, colírio, visão voltada para o céu. Só essas pessoas que buscam essas coisas experimentarão o avivamento profetizado para a igreja de Laodiceia. E com esse avivamento, muitas pessoas se renderão a Cristo, outras batizadas com dons do Espírito. Enfim, receberão porção jamais vista. Esse é o cenário profético atual em que estamos. Todos nós sabemos que o mundo é mau, mas por que somos tão interessados nele? Em Gálatas, no capítulo 5, versos 16 a 17, na versão da Bíblia Viva diz: eu os aconselho a obedecer somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá onde ir e o que fazer, e assim vocês não estarão fazendo sempre as coisas erradas que a natureza pecaminosa de vocês quer que façam. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito Santo nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito Santo nos domina, são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente, uma contra a outra, a fim de que ganhem o domínio sobre nós, e os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. O texto de Gálatas nos diz que existem duas forças dentro de nós que lutam para ganhar o controle: a carne e o espírito. Vencerá aquele que estiver mais forte. Todas as vezes que estou em um ponto de decisão, sempre ganhará aquele que estiver melhor alimentado. Pode ser a situação mais carnal possível. Se meu espírito estiver o forte, ele sairá vitorioso. Pode ser também a situação mais espiritual possível. Se minha carne estiver o forte, ela sairá vitoriosa. Mas se a minha carne vencer, o que acontece? Número 1. Se a minha carne vence, eu afasto o Espírito Santo. A Bíblia nos fala que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus. Se mantém uma prática de vida carnal, consequentemente eu afasto o Espírito e automaticamente, quanto mais afastado o Espírito, mais fraco ele fica em minha vida e consequentemente, mais forte a minha carne e o meu desejo de pecar. Número 2. Se minha carne ganha, eu paro de ler a Bíblia. A palavra de Deus é o combustível da vida cristã. A palavra de Deus no livro de João diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o ministério do Espírito. Mas se eu não leio sua palavra, como eu serei convencido por ele? O Espírito Santo não terá material em minha mente para produzir o arrependimento dos pecados em minha vida, e sendo assim, a minha carne fica mais forte. Número 3. Se a minha carne ganha, eu não oro. Deus tem inúmeras maneiras de falar com o ser humano, mas o homem tem apenas uma: a oração. A oração é uma conversa. Se eu não tenho espírito e não leio sua palavra, não vou ter ânimo ou vontade ou assunto para falar com Deus. Oração passa a ser desinteressante, e sendo desinteressante, procuro coisas interessantes, coisas carnais, e assim fortaleço ainda mais a carne e enfraqueço o espírito. Poderia dar mais exemplos do que aconteceria quando a carne está mais forte, mas acho que deu para entender. Voltando ao texto de Apocalipse 18, essa sociedade, esse sistema já em pleno funcionamento aqui, mas no nosso tempo está em sua fase final, podemos encaixar essa sociedade de Apocalipse com o conceito de mundo que nós temos hoje. E quero falar alguns pontos super importantes que infelizmente você não vai ouvir em outro lugar. Primeiro ponto: o mundo é morada de demônios e de espíritos imundos. O verso 2 diz: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Ou seja, todo o lixo de depravação, pornografia, lixo moral, blasfêmias contra Deus, o mundo oferece todos os dias. Canais no YouTube, todos os dias sobem vídeos onde o homem de diversas maneiras pode ofender o caráter, a santidade e o amor de Deus. Amados, existe uma região na internet que é pouco conhecida. Ela é chamada de Deep Web, traduzindo, as profundezas da internet. Não é qualquer pessoa que tem acesso, mas apenas hackers. Quanto maior o seu nível para hackear sistemas, mais baixo você alcança nessas regiões obscuras. Tive acesso a informações de bonecos humanos, sim. Mas o que é isso? São homens, mulheres e crianças normais, como eu e você, que são sequestrados, onde têm seus braços e pernas amputados, e são colocados próteses de plástico no lugar, como braços e pernas de manequim de loja, e essas pessoas são vendidas como bonecos sexuais, onde elas não têm como fugir, porque seus braços e pernas foram arrancados e no lugar tem peças de plásticos. Ali eles são estuprados de acordo com a vontade de seus donos. Meu Deus! O que é isso? Isso o mínimo
A coisa mais leve que se acha nessa região obscura da internet. Quer saber de mais uma? Pra ficar com o estômago embrulhado, o maior trânsito de material pornográfico é na Deep Web. O trânsito de material de pedofilia é monstruoso. Vídeos, fotos e imagens escabrosas. Muitas pessoas acham que pedofilia são ataques com crianças de 8 até 12 anos, mas infelizmente não. Imagens onde homens introduzem objetos nos anos de criança de 6 meses. 1 ano. Somente uma mente dominada pelo inferno pode pensar em gostar ou sentir prazer com uma coisa asquerosa dessas. Irmão, homens colocando cabo de martelo no ânus de crianças de 1 ano, cabo de vassoura em recém-nascido de 6 meses. Irmãos, mas o que é isso? O mundo se tornou morada de demônios mesmo. E no Brasil a maior facilitadora de levantar e instaurar o mundo nesse aspecto, em nossa sociedade, mundo esse, que é morada de demônios e espírito imundos, é a Rede Globo de televisão. A descrição do Apocalipse 18 bate perfeitamente com essa emissora lixo. Não estou dizendo que o texto de Apocalipse 18 é uma profecia sobre a Rede Globo, mas o perfil, a descrição se encaixa perfeitamente. Vou ler de novo o versículo onde está escrito Babilônia, vou trocar pela palavra Rede Globo e você pode tirar as suas conclusões. Vamos lá. Então, exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a Rede Globo de televisão e se tornou morada de demônios, covil de toda a espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. A descrição é perfeita. Todo lixo moral, toda aberração social, a Rede Globo está envolvida. Ela pode ser considerada a representação da Babilônia do nosso texto, lembrando que no contexto profético, o texto de Apocalipse não fala da emissora, mas ela tem características semelhantes a esse governo político-religioso onde é morada de demônios. Agora a emissora apoia descaradamente a ideologia de gênero, descaradamente no fantástico, uma matéria deplorável sobre, entre aspas, como é bom não ter uma sexualidade definida. Estudos já comprovam o prejuízo psicológico e sem regressão em pessoas que fizeram essa opção. Índice de suicídios aumentou assustadoramente, depressão em larga escala, pessoas são mais influenciáveis. Lixo, 1000 vezes lixo. A Rede Globo e os movimentos homossexuais, deixando claro que não é homossexual normal, mas ativistas. Quando começou a luta dos homossexuais por direitos, por ser uma minoria social, eles começaram falando que pessoas nascem gays, depois disseram que ser gay é uma escolha, e agora ninguém nasce nada. A pessoa escolhe o que ela quiser, ser por suas impressões sociais. Isso é de uma covardia sem precedentes. É claro que a Rede Globo não vai mostrar, mas pais e mães estão sendo presos por não concordar com essa política nas escolas. Eles querem vender uma imagem que tudo é perfeito. O programa Fátima Bernardes tem sido o maior propagador desse lixo em nosso país. A questão não é só a pessoa não se reconhecer com o sexo de origem, se eu posso escolher o que quiser ser. E se eu quiser ser um Transformers? E se eu quiser ser um Optimus Prime? Eu posso me identificar como um organismo extraterrestre e que minha constituição biológica é única na Terra. Tem um caso no Reino Unido onde uma moça, ela não se enxerga humana, mas um gato. Ela anda como gato, come como um gato, se comporta como gato e quer seus direitos reconhecidos pelo Reino Unido de ser uma pessoa transespécie. Uma mulher na Europa se apaixona por uma ponte ferroviária e se casa com a ponte. Isso mesmo que você ouviu. Ela se casa com a ponte, e a justiça reconhece essa união. Aonde vamos parar com isso? E essa liberdade está sendo ensinada nas escolas de nossos filhos. Outra coisa grave é que a Rede Globo está aliançada com esse governo igualmente imundo para estabelecer o comunismo em nosso país. Mas você pode pensar, irmão, você está pregando sobre política na casa do Senhor. Estou falando a verdade. A igreja é o lugar para se aprender a como lutar contra esse monstro que está se erguendo. Se nós, como igreja, não nos levantarmos e combater, quem irá fazê-lo? O mundo. O ímpio. A igreja é o último reduto de moralidade em uma sociedade. Se a igreja cair, eles vencem e eles querem isso a todo custo. Tem vários manifestos comunistas espalhados na internet, planos de como instaurar o comunismo em uma nação democrática. Existe um documento que se chama 45 metas para a implementação do comunismo. E muitas dessas metas já estão em vigor em nosso país. Eu separei apenas algumas para que você veja se estou falando besteira ou não. Meta 24. Retirar todas as leis que retiram a obscenidade, chamando de censura e violam a liberdade de expressão e de imprensa. Meu Deus, amados, isso aconteceu recentemente quando teve aquelas malditas exposições no Santander e no Museu em São Paulo.
As pessoas gritavam aos quatro ventos que não era obscenidade e nem pedofilia, mas liberdade de expressão. Isso não sou eu quem falo, mas um documento comunista redigido para que a democracia caia e seja instaurado o comunismo no Brasil. E quem ganha? Todos os partidos de esquerda, PT, PCdoB, PSOL, PSTU, PCO, e por aí vai. Continuando, meta 25, derrubar padrões da cultura e moralidade, promovendo pornografia e obscenidades em livros, revistas, rádio e televisão. Não é isso que está acontecendo. Todas as mídias têm material obsceno. Todas. As novelas da Globo, cheia de obscenidade e pornografia em horário nobre, até as revistas da Turma da Mônica. Internet, lotada de material obsceno, apenas a um clique de distância. Mas porque eles querem derrubar a nossa cultura. O nosso padrão moral é o judaico-cristão, ou seja, a nossa cultura é baseada na Bíblia. Se eles conseguirem derrubar a nossa cultura e colocar essas coisas, o ser humano não terá limite e ele será insaciável e o homem fará as maiores loucuras para se satisfazer, pois ele não tem um freio moral. Meta 26. Apresentar homossexualidade, degeneração, promiscuidade como normais, naturais e saudáveis. Incentivar a prática da masturbação. O que é isso, minha gente? Jesus misericordioso. É ou não é o que está acontecendo hoje no Brasil, irmãos? Meta 28. Eliminar orações e qualquer forma de expressão religiosa na escola. Isso infelizmente é uma realidade. Nenhuma manifestação cristã é permitida nas escolas, porque militantes da esquerda comunista tomaram conta, e eles têm cargos de professores, educadores e diretores das escolas. Meta 40. Desacreditar a família, enquanto instituição, encorajar a promiscuidade, masturbação e divórcio fácil. Hoje infelizmente o número de divórcio no meio cristão é igual ao número de divórcio de pessoas não cristãs. Meta 41. Enfatizar a necessidade de criar filhos longe da negativa influência dos pais. Atribuir a eles preconceitos, bloqueio mental, retardo à criança, a influência supressora dos pais. Meu Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nossa nação. Em 2 Coríntios 11, verso 14 diz: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E infelizmente, muitos cristãos têm colocado o diabo em sua casa com o aspecto de anjo. Nos versículos 4 a 6 de Apocalipse 18 diz: Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. 5. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Deus é bem claro em afirmar: não quero vocês participando dessas coisas. Desliguem a TV, saiam de sites que não me agradam, parem de conversa fiada, parem de alimentar a carne. Enquanto estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo está me dizendo que muitos casais estão frios sexualmente, não se sentem mais atraídos por seus cônjuges, porque gastam tempo demais na frente da TV e se alimentando de todo tipo de imundícia. Aí, fica vendo um bando, me desculpem a expressão, ficam indo um monte de prostitutas. Aí querem que suas esposas tenham o mesmo tipo de comportamento na cama como essas mulheres têm em suas vidas ou suas personagens em suas novelas. A sua mulher é crente, filha do Deus eterno, lavada no sangue de Jesus. Ela não é como a vagabunda da rua. Deus não se agrada quando o seu povo está enfiado nessas coisas. Quando me interesso por isso, estou menosprezando o sacrifício da cruz. Ou seja, olha Jesus. O Senhor me salvou, mas o que eu gosto mesmo é desse imundície aqui. O juízo de Deus irá. Isso é tão certo quanto 2 mais 2 é igual a 4. Você pode argumentar, mas irmão, eu aceito tudo que o amado disse. Realmente é desse jeito, mas eu não sou como essas pessoas. Eu só vejo uma coisinha ou outra na minha intimidade. Não falo, mas não me incomodo quem faça. Cada um faz o que quiser da sua vida, e eu não tenho que me meter. Se a pessoa quer viver assim, o que vou dizer? Deixa ela viver a vida que ela quiser. Deus não vai me castigar por causa disso. Eu não faço, mas só assisto. Convido a você a abrir agora o livro de Romanos, no capítulo 1, e vamos ler a partir do verso 28. E aí, vamos ver se Deus vai passar a mão na sua cabeça ou se será tão camarada assim como você é. Romanos 1, verso 28. Diz assim o texto: E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade.
sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O texto é bem claro: o juízo virá não somente para aqueles que praticam essas coisas, mas para aqueles que concordam. Se você é crente e concorda com a ideologia de gênero, vai pagar igualzinho com aquela pessoa que fez de tudo para implementar. Se você é a favor de pornografia, obscenidade, de todo o lixo moral que a Globo empurra a goela abaixo, você será punido da mesma maneira como se estivesse fazendo a cena ou escrito o texto. O diabo quer de todas as maneiras que a nossa sociedade se perca. Para encerrar, graças a Deus as pessoas de bem estão se levantando para combater a ideologia de gênero em todos os lugares. Aqui na igreja, pessoas estão se levantando para ensinar e instruir você como deve se proteger. Mas tem muito crente que não está nem aí. E Deus vai cobrar todas as crianças que poderiam ser salvas por elas e elas se omitiram. Essa semana teve o caso do cara que queimou as crianças na creche. Algo trágico. Quando estava terminando essa mensagem, Deus permitiu que o diabo falasse comigo. Eu ouvi o diabo falando comigo: você acha que vai salvar todas as crianças de mim com o discurso contra a ideologia de gênero? Olha o que eu fiz com essas crianças. Morreram queimadas e ninguém estava lá para ajudar. Eu disse: é verdade. Não posso e não poderemos salvar todas, mas salvaremos quantas crianças pudermos. Irmãos, precisamos salvar quantas crianças pudermos. A Bíblia trata a grande Babilônia de Apocalipse de a grande prostituta. A prostituta oferece prazer em troca de um valor, ou de algo que custe alguma coisa. Todas as vezes que você se alimenta da imundícia da Globo ou de qualquer outro canal semelhante a ela, você está ofertando a sua família como preço para saciar a prostituta para que ela venha entreter você e a sua casa por algumas horas. O preço que ela cobra é a sua alma e a alma da sua família. E então, vai pagar esse preço? Vai pagar a eternidade da sua família por alguns momentos de prazer na sala da sua casa? Ou do seu quarto? Eu não vou vender a minha família para a rede esgoto de televisão. Eu protegerei a minha família. Convido a você a fazer uma oração. Se você está com a sua família aí com você, chama todo mundo. Todos os familiares juntos. Vamos orar por nossas famílias. Deus, estamos aqui para lutar por nossas famílias. Pai, nos perdoe por todas as vezes que deixei o diabo ditar como funcionaria a minha casa, mas hoje eu aprendi, através da sua palavra, que o mundo é mau e morada de demônios e que pessoas estão trabalhando para destruir a minha família, para que a sociedade esteja no mais pleno caos. E eu não fiz nada. Pai, me dê uma chance para que possa mudar a realidade da minha casa, da minha família. Assim como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, que o sangue de Jesus esteja nas nossas casas, nos nossos familiares, que toda seta do inimigo apontada para nós, seja destruída pelo poder do nome de Jesus. Pai, nos perdoe, que o Senhor venha pagar com o seu sangue os nossos pecados. Perdoe-nos, Deus. Ajude-nos a defender a nossa família. Que possa me inteirar a como proteger a minha casa, a minha família, minha esposa e meus filhos, meu marido. Senhor, fica conosco. Cuida das nossas crianças. Jesus, dos nossos adolescentes. Cuida, meu Pai, porque o diabo quer a vida deles para que sejam usados para propagar todo tipo de imundícia. Nos ajude, meu Deus, nos ajude. Que venhamos buscar ao Senhor, que o Senhor seja a pessoa mais importante da nossa casa, da nossa vida. Venha estabelecer o seu trono de glória no meu coração. Nos perdoe e nos salve. Em nome de Jesus. Amém.